Diletos amigos, amados irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, conosco. Não existe nada melhor do que estarmos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu estou muito feliz, como sempre eu sou feliz, graças a Deus. Mas hoje eu estou muito feliz porque choveu durante a noite toda. Tem chovido bastante aqui no interior do Nordeste. E aqui para nós no interior do Nordeste, quando chove, é como um dia de sol nos lugares onde o sol quase não brilha. Aqui nós temos dias iluminados pelo sol, graças a Deus. Mas quando chove, a gente se sente renovada, a gente se sente renovado. Todos se sentem renovados. Deus é maravilhoso, a graça de Deus é maravilhosa. E é por isso que os que bebem da água maravilhosa, os que comem do pão da vida, jamais querem deixar de se alimentar com este pão maravilhoso, com esta água maravilhosa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode passar por o que passar. Às vezes acontece de chegar alguém e querer dar um chega para lá na gente, mas a gente suporta, porque a gente vê as graças de Deus sendo derramadas nas nossas vidas. E aí, aliás, na nossa vida, e aí a gente fica super feliz. Nós ficamos maravilhados com as maravilhas que Deus faz em nossas vidas. Então, hoje nós vamos estudar mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos ver o quanto ela é importante. Vamos ver porque muitos, quando começam, não desistem. Porque é muito bom. É muito bom. É maravilhoso. A samaritana, quando bebeu da água viva, lá no poço de Jacó, enquanto conversava com Jesus Cristo, ela não quis mais saber de viver como ela vivia antes. Ela saiu pregando a palavra de Deus e feliz, nada lhe faltava, creio eu. Certo? Então, você deseja seguir a Jesus? Você deseja seguir a Jesus? Claro que sim. Quem não deseja seguir a Jesus? Só que muitos não sabem como seguir. Não é mesmo? Muitos não sabem como seguir. Aí você pergunta, amada irmã Ilza, professora Ilza, como seguir a Jesus? É simples, meus amados. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, né? A partir do verso 7, onde Jesus diz em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas somos nós, porque a ovelha é mansa, tá? A ovelha mansa, ela recebe o maná que vem do céu, ela recebe tudo que vem de Deus, ela é obediente a Deus. Então, nesse versículo aí, Jesus disse, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O verso 9 nos diz o seguinte, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e encontrará ou achará pastagem. Professora Ilza, irmã Ilza, o que significa isso? Entrar, sair e encontrar pastagem. Bem, meus amados, significa que você, estando com Deus, você aceitando os ensinamentos de Deus, que está aqui nessa palavra, em quaisquer lugares por onde você andar, você será uma pessoa vitoriosa. Quer seja na tribulação, quer seja na doença, na alegria, na dor, você é uma pessoa vitoriosa. Você é uma pessoa vencedora, certo?
Jesus, ele nos ensina a sermos obedientes, certo? É isso que significa entrar e sair e encontrar pastagem. É você obedecer esta palavra maravilhosa que eu sempre falo, que significa um tesouro, cujo lavrador, encontrou lá no meio do mato, foi em sua casa, vendeu tudo que tinha, voltou e comprou este tesouro na mão do seu dono e foi viver feliz com toda a sua família. Vale a pena servir a Deus, certo? Mas, irmã Ilza, a gente, para servir a Deus, a gente precisa abdicar a alegria, a nossa alegria? Não. A gente precisa deixar de sorrir? Não. A gente precisa deixar de ter amigos? Não. A gente precisa ficar o tempo todo lendo a Bíblia? Não, de jeito nenhum. A gente precisa deixar de comer o que a gente gosta? Não. Deus nos ensina, certo? Em Romanos 10, 17, que aqueles que comem carne não critiquem os que comem só verduras, certo? A palavra de Deus escrita na inspiração do Espírito Santo aos Romanos pelo apóstolo Paulo, certo? Os que comem carne não critiquem os que comem só verdura, certo? Todos nós somos feituras de Deus, edifícios de Deus. Ele nos criou para dar continuidade à sua obra. Porque antes da formação do mundo, Deus já sabia que ele teria que vir na pessoa de Jesus Cristo. E após 3 anos do seu ministério, ele voltaria para as moradas celestiais, para as suas moradas. E ele sabia que deveria haver pessoas capazes de darem continuidade à sua palavra. E ele nos escolheu a mim e a você para sermos edifícios dele, para sermos vasos dele, para pregarmos essa palavra, tanto que o que nos diferencia dos demais animais é a nossa inteligência, certo? É o nosso raciocínio, porque de tudo que nós temos, os demais animais têm. Os demais animais têm olhos, têm narinas para respirarem, têm boca, têm ouvidos, têm cérebro. Contudo, eles não falam. E os que chegam a falar como o papagaio e a arara, eles apenas imitam os seus donos. Eles repetem o que os seus donos falam. Mas eles escutam, eles enxergam, eles prestam atenção no que a gente fala, só que eles não raciocinam como nós, ao ponto de entenderem a mensagem bíblica para pregar. Deus já sabia que ele viria na pessoa de Jesus Cristo e que deveria haver pessoas capazes de darem continuidade ao que ele começou a fazer na terra. Então, voltando lá ao que eu estava falando, professora Ilza, para servir a Deus, a gente precisa largar tudo que a gente tem que fazer, que a gente fazia. A gente precisa largar de brincar, largar o futebol, largar de sorrir, largar de brincar. Não, gente, de jeito nenhum. Nós não precisamos deixar o que nos traz alegria. Sabe por quê? A alegria do Espírito Santo
é a nossa força. Está escrito na Bíblia, gente. A alegria do Espírito Santo é a nossa força. Eu não me lembro bem a referência onde diz a alegria do Espírito Santo é a nossa força. É fácil seguir a Jesus? É fácil seguir a Jesus. Apesar de dizer que a porta é estreita, né? Que a porta larga é o caminho da perdição e que a porta para seguir a Jesus é estreita, não é difícil seguir a Jesus. É fácil, sabe por quê? O fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Já imaginaram que maravilha há nessas palavras? O fardo que Jesus coloca sobre nós é leve e o seu jugo é suave, é doce, é maravilhoso. Jesus não coloca sobre nós uma carga que nós não podemos carregar ou não possamos carregar. Jesus, ele é maravilhoso. Está escrito isso aí em Mateus 11, do 28 ao 30, está escrito isso. Jesus é a água viva que mata a nossa sede, como matou a sede da samaritana. Ele chegou ali no poço de Jacó com seus discípulos. E Jesus, ele não envergonha a ninguém. Ele não dava bronca em ninguém, certo? De forma que a pessoa ficasse envergonhada, a pessoa boa ficasse envergonhada. Então, ele dispensou seus discípulos quando ele soube, né? Ele sabia de todas as coisas. Antes que a samaritana chegasse àquele poço, ele sabia que ela já estava a caminho. Então ele mandou os discípulos até a aldeia para comprar pão, porque ele não queria que os discípulos ouvissem a sua conversa com a samaritana. Está escrito em João, no Evangelho de João, certo? Que ele é o pão da vida, a água, né? A água viva. João 1, certo? Está escrito. Então, ele dispensou seus discípulos para irem comprarem pão na aldeia. E ali a samaritana chegou. E ele pediu água à samaritana. Dá-me de beber? Ela disse, como podes, tu, judeu, pedires água a uma samaritana? Sabe por quê? Porque samaritano, judeu não dava bem com samaritano. Certo, gente? Judeu não se dava bem com samaritano. E se a gente for observar, até nos dias de hoje, Samaria vive o Velho Testamento. Vive como se Jesus ainda não estivesse vindo. Em Samaria, ainda, né, não está na Bíblia aqui, mas até os dias de hoje, Samaria comemora a festa do Holocausto. Certo? Eles fazem aquela festa lá atrás, aquele monte de cordeiros, fazem os holocaustos, ali matam os cordeiros, tratam, mandam as carnes para as casas das pessoas que seguem a sua religião, as pessoas comem, é uma festa, tá? O restante que sobra tem que trazer para ser queimado no holocausto e a fumaça subir para Deus. Até hoje, nesta aldeia samaritana, eles ainda esperam a vinda do Messias, certo? Assim contam as pessoas que moram lá na região, tá, gente? Que até os dias de hoje, Samaria ainda, eu não sei se é em toda a Samaria, mas eu presenciei uma cena em uma aldeia, uma cena na internet, sabe, gente? Então, aqui, segundo o livro de João, evangelista,
a partir do verso 1, você irá entender, assim como eu entendi. Assim como eu entendi no princípio da minha conversão, né? Onde diz, eu sou o pão da vida, né? João testemunhando de Jesus. Eu sou o pão da vida. Era a fala, João estava fazendo a fala de Jesus. Eu sou a água viva que desceu do céu. Então Jesus disse à samaritana, quando ela disse, como podes tu, judeu, pedires água a uma samaritana? E Jesus disse, na verdade vos digo que da água que eu te der, e tu beberes, jamais tu terás sede. E ali Jesus começou a pregar para ela. Esta é a água, tá, gente? Alguém pode me perguntar, mas que água é essa, irmã Ilza? Porque eu sei que eu estou pregando para pessoas que não conhecem a palavra, certo? Então, que água é esta, irmã Ilza? Esta água é a palavra de Deus que se encontra aqui neste livro. Se você ler sobre a vinda de Jesus, né, lá em João 1, você vai entender. No princípio, né, antes da fundação do mundo, era apenas a palavra, o verbo. A palavra era Deus e a palavra estava com Deus. A palavra, que é o verbo, se fez carne, habitou entre os homens. Jesus, Deus, se fez carne e habitou entre os homens. Jesus veio no ventre de Maria, uma mulher virtuosa, e habitou entre os homens até os 33 anos de idade, certo? Só que ele foi batizado com 30 anos de idade. E aí começou o seu ministério na terra. Ele nasceu em Belém, da Judeia, né, Nazaré, Belém da Judeia. Mas ele não pode desenvolver o seu ministério em Nazaré. Ele disse, não há profeta com honra em sua terra. É da vontade dele. Será que foi da vontade dele esses dizeres? Creio eu que não. Creio eu que não. Mas ele entende a natureza humana. Ele sabe exatamente que ninguém valoriza o que vem dos seus, mas valoriza sempre o que vem de fora, certo? Então Jesus, dali ele partiu para Cafarnaum e foi pregar sua palavra e fazer milagres em Cafarnaum e região. Jesus viajou muito, Jesus falou muito. Eu costumo dizer que Jesus foi o homem que mais falou no mundo, em várias pregações, em várias ministrações que eu faço, dominada pelo Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo, eu falo isso. Jesus foi o homem que mais falou no mundo, porque nós não temos menção, não temos ideia do tamanho que é o reino de Deus. E Jesus, apenas em 3 anos apenas, ele falou, ele revelou todo o reino de Deus, todo o seu reino, porque ele é Deus para as pessoas na terra. Após ele ter revelado o reino de Deus, foi que ele se tornou como ovelha muda e foi para o matadouro, sobrecarregado com os meus e os seus pecados, não é? E em seu corpo ficaram as marcas, curadas, mas ficaram as marcas dos cravos em suas mãos. E creio eu que em várias partes de seu corpo ficaram as marcas das lanças, as marcas dos espinhos, da coroa de espinho, certo? Por isso que eu digo, meus amados, marcas não apagam. A gente perdoa como Jesus perdoou os nossos pecados. Ele foi sobrecarregado com os nossos pecados. Deus afastou-se dele, porque Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado. Até o momento que ele disse, a ti, Senhor, entrego o meu espírito.
ali ele se desfaleceu materialmente, né? Mas depois ele ressuscitou e vive entre nós, fazendo maravilhas como antes, e hoje ele pode estar em quaisquer lugares, não é? Quem segue a Jesus é alegre. Sim, quem segue a Jesus é alegre. Não há motivos para você ser triste, para você deixar de fazer piadas, de brincar, certo? Só que você precisa aprender a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, coisas saudáveis. Aquele tipo de brincadeirinha que você fazia com o seu amigo, visando uma maldade, depois quando o seu amigo se inflama e você diz, vale para mim também, e você diz, foi uma brincadeira, mas o seu amigo se ofendeu. Não é brincadeira. Brincadeira é aquela que você faz e alegra o teu amigo, alegra as pessoas. Por onde você anda, você alegra as pessoas. O verdadeiro servo de Deus, por onde ele anda, ele deixa marcas, ele deixa alegria, ele deixa palavra de conforto, palavra de alegria, palavra de refrigério. Ele não decepciona a ninguém, porque Jesus, ele não decepcionava ninguém. Ainda que as palavras de Jesus fossem duras, ele não decepcionava ninguém. Ele sempre foi um Deus de amor e de justiça, porque justiça e amor andam juntas. Quem não tem, não faz. Quem não é justo, não faz justiça, não tem amor e vice-versa, tá? Quem prega o amor, prega o perdão. Quem prega o perdão, prega o amor. Quem prega o amor, prega que não se deve ofender as pessoas. Quem prega sobre a mentira, prega que deve-se falar a verdade na hora certa. A mentira, a pregação sobre a mentira e a verdade devem vir juntas, assim como a pregação sobre o amor e a justiça devem vir juntas. A pregação precisa ser completa. Não adianta a gente pregar que não se deve mentir quando saem por aí falando mentiras sobre as pessoas e fazendo pessoas acreditarem que a outra lá fez o que ela está falando. Porque vai tudo para a balança de Deus. Deus é amor e justiça. Quando você pregar sobre o amor, pregue sobre a justiça. Quando pregar sobre o perdão, pregue sobre a verdade. Pregue sobre o não fazer mal às pessoas. Quando pregar sobre a mentira, pregue sobre a verdade e vice-versa. Isso é muito importante para que as pessoas aprendam a verdade sobre o reino de Deus. Então, aqui, a alegria do Espírito Santo é a nossa força. Está em João 8, capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem serve a Deus passa por aflições? Claro! Deus não prometeu a nenhum de nós mar de rosas, certo? Não está na Bíblia esse mar de rosas, certo? Eu não gosto de pregar o que não está na Bíblia. Mas Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Oh, glória, aleluia! A diferença entre os que andam com Cristo, os que entram pela porta, que Jesus é a porta, os que obedecem à palavra de Deus, a diferença entre estes e os que não obedecem à palavra de Deus, sabe qual é? É que os que obedecem a Deus, quando são bem de vida, que de repente perdem tudo, sabem passar por essa situação, enquanto os que não servem a Deus se desesperam, precisam ir para o psicólogo, que não é errado ir para o psicólogo, tem que visitar o psicólogo sim, aqueles que precisam têm que visitar o psicólogo, o psiquiatra, são médicos como o médico que cuida do coração, dos rins, do fígado, tá?
E a ciência também, a ciência da medicina também é um dom espiritual, é dom também, dom de Deus, certo? Mas as pessoas que não servem a Deus, elas logo quando começam a sofrerem, elas começam a ficarem depressivas. Eu não estou dizendo que a causa da depressão seja única, há várias causas. Há problema de depressão causado por tristeza profunda, por um ente querido que faleceu, por perdas. Aí você precisa procurar um psicólogo. Contudo, há pessoas também que em situações dessas, pessoas que entraram pela porta que é Jesus, se sobressaem e dão a volta por cima. Essas palavras não estão na Bíblia, são minhas, mas dão a volta por cima e voltam a viverem felizes. Então, aqui quem serve a Deus passa por aflições. Sim, disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Está escrito em João 16:33, certo? Agora, o que está sujeito ao ímpio está sujeito ao justo, gente, com certeza. O justo pode passar necessidades de bênçãos financeiras? Pode. De comida? Pode. Pode passar necessidade de roupas, de calçados? Pode. Moradia? Pode. Necessidade de falta de saúde? Pode. Só que Deus sustenta, como sustentou Jó, como sustentou Elias lá na caverna, e vários outros servos, como sustentou Moisés, quando não pôde prosseguir em direção à terra prometida, porque já estava velhinho, e pediu para levar ele até o monte. E ali não se sabe mais sobre o que aconteceu com Moisés. Mas eu tenho certeza que Deus o sustentou. Nós que servimos a Deus, temos certeza que Deus sustentou Moisés. Vale a pena servir a Deus, gente? Vale a pena servir a Deus. Ele abençoa, Ele nos capacita na profissão cada vez mais, Ele nos mantém felizes, ainda que chegue a idade, Ele renova as nossas forças, como está escrito sobre a águia, né? A águia, quando está ficando velha, ela sobe até o pico do monte, e ali ela começa a amolar o bico, e arranca as penas velhas, e vem penas novas, e ela voa como uma águia nova, renovada. Jesus, Deus, renova as nossas forças. Então, tanto o ímpio quanto o justo, tanto crê quanto quem não crê, né? Porque alguém pode me perguntar, irmã Ilza, professora Ilza, o que é que significa ímpio? O que é que significa justo? Ímpio é aquela pessoa que não quer nem saber da palavra de Deus. Não quer ouvir, nem através do rádio, nem através da televisão, nem através da internet, nem na igreja. Não quer ouvir falar em Deus de jeito nenhum. Sem contar que ele também escarnece Jesus, escarnece a palavra de Deus. Então, esse é justo. Porém, enquanto ele viver na terra, ele terá chance de transformar-se em um justo quando ele aceitar entrar pela porta que é Jesus, aceitar a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Aí ele deixa de ser ímpio e passa a ser justo. Agora, depois que ele fechar os olhos e lhe faltar o fôlego de vida para sempre, aí não há mais jeito. Ele é justo eternamente. Ele é ímpio eternamente. Professora Ilza, o que é ser justo? Ser justo é ser justificado pela fé em Cristo, em Deus, através de Cristo Jesus. Certo? Eu falo Cristo, o Jesus, o Cristo, porque há várias pessoas chamadas Jesus. Até daquela época, até os dias de hoje. Jesus, o Cristo, certo? É o nosso Deus. O nosso Deus que veio 100% homem, 100% Deus. Então, o justo é aquele que crê na palavra de Deus,
e que obedece, tá? Porque quem crê obedece. Quem não crê não obedece. Como diz o ditado por aí, muitas pessoas, não adianta você ir à igreja e fazer tudo errado, certo? O justo, ele vai à igreja porque é necessário congregar, certo? E ele obedece a palavra. Ele vive o seu dia a dia em conformidade com a palavra de Deus. Ele tem que obedecer em primeiro lugar a Bíblia, a Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Depois, os servos de Deus que escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo. E depois, as pessoas que representam essas pessoas da Bíblia aqui na terra, enquanto elas estiverem de acordo com a Bíblia, enquanto elas estiverem corretas diante de Deus. Se elas saírem fora, porque elas são pessoas humanas também, elas precisam serem lavadas com outras pessoas, com a palavra, porque como Jesus lavou os pés dos discípulos, nos ensinando a lavarmos uns aos outros com a palavra, assim nós também deveremos lavar uns aos outros com a palavra e termos a humildade de aceitarmos a correção dentro da palavra de Deus, até de uma criancinha. Amém? Até de uma criancinha. Então, é o seguinte, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser ovelha do Senhor, certo? Quem são essas ovelhas do Senhor? Somos nós, enquanto estivermos obedecendo a Deus. Porque quando a pessoa também deixar de obedecer a Deus, quando deixar de desobedecer a Deus, aí é quando ela cai. Contudo, enquanto ela estiver aqui, ela tem ainda a chance de se levantar, de se reerguer. Por isso que Deus fala sobre o cordão de 2 dobras. Porque quando um cair, o outro pode levantar, pegar na mão do outro e levantar. O que significa isso, professora Ilza, irmã Ilza? Deus mandou andar de 2 em 2. Os discípulos, Deus não enviou de 1 em 1, enviou de 2 em 2. Para quando um errar, o outro corrigir. Para quando um se afastar dos caminhos, o outro pregar a palavra para ele e ele voltar para o caminho. Amém? E ovelha é mansa. Ovelha é mansa. Quem dá amarrada é bode. Tá? Quem dá amarrada é bode. A pessoa, porque caiu, não significa que você vai para lá dar amarrada nela, não. Você tem que tratá-la com carinho, como Jesus tratou a todos. Porque se fôssemos olhar para os erros e sairmos por aí como bodes dando amarradas nas pessoas que erraram, Jesus não teria vindo. Porque quando Deus olhou da sua glória para baixo, de cima para baixo, né? Não viu um justo sequer. Estavam todos no lamaçal. Estavam todos fazendo coisa errada. Estavam todos sacrificando a Baal e aos deuses iguais a Baal. Então, quem são essas ovelhas? São as pessoas que obedecem, que entraram pela porta, né? Que é Jesus, a porta que fala lá em João 10, João capítulo 10, e fala tudo sobre como se deve seguir a Jesus. E depois, quando você for ler o livro de João todo, eu tenho o livro de João como referência, porque é maravilhoso, certo? Existe também uma conversa entre Jesus e Nicodemos, que vocês podem procurar essa conversa entre Jesus e Nicodemos, que vocês irão entender sobre o novo nascimento. Tá? E o livro de João todo é maravilhoso. Eu indico o livro de João porque no princípio da minha conversão, quando eu lia, que eu sentia Jesus falando comigo, eu chorava, como até hoje.
eu ainda choro de alegria, sabe? Desculpa. Porque não existe nada melhor do que a gente servir a Deus, do que a gente obedecer a Deus. É muito bom, gente. Desculpa, gente. Desculpa, tá? Então, quem obedece a palavra de Deus é vitorioso. É vitorioso, tá? Só que nós não podemos seguir exemplos de pessoas que exageram, tá? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a sermos temperados, tá? A sermos temperados. Nós precisamos de temperança, de moderação. O que é isso, professora? Moderança, temperança. Eu sei que muitos sabem, mas eu sei que muitos não sabem detalhadamente. Ser temperado, ser moderado, é não fazer nada em exagero. Como, por exemplo, não comer demais, porque vai fazer mal para a sua saúde. Se você comer demais, você vai sentir mal, vai agredir o seu estômago. E se não agredir o seu estômago, você vai inchar, você vai engordar e vai ficar pesado, vai trazer problemas cardíacos, problemas nos ossos, nas articulações. Não é legal, certo? Então, nós temos que comer com moderação. Comer na hora certa. Beber. Nós temos que beber com moderação, beber água com moderação. E tudo que a gente for beber, beber com moderação. Se a gente tomar café demais, a gente vai sentir mal. Há pessoas que o café em exagero lhes causa perca de sono e gastrite, né? Gastrite. Certo, gente? E por falar em perda de sono também, e exagero, né? Temperança, moderação, no sono também nós devemos ter o horário certo para dormir. Não podemos dormir demais para não tornarmos uma pessoa inútil e dependermos dos outros para nos darmos de comer, de beber e o que vestir, o que calçar e a moradia. E não devemos dormir pouco, porque se dormirmos pouco, vamos estar dando lugar para desenvolvermos um problema nervoso, né? Um problema, eu não entendo muito bem, porque eu sou uma professora, simples professora, não trabalho na área da medicina, mas eu creio que pode atacar a mente, né? A pessoa ficar perturbada, ficar nervosa, se a pessoa não tiver boas horas de sono. Então, nós temos que sermos temperados. Temperança e moderança, gente, são dons espirituais, tá? São dons. A gente não pode exagerar em nada. No beber, no comer, no dormir, nem de menos e nem de mais. No andar, no falar, no ouvir. Se você falar demais, você pode falar o que não deve. Certo? Você e eu. Quando eu falo você, eu estou falando de mim também, porque eu sou humana. No ouvir, a gente precisa aprender a peneirar o que a gente escuta. Escutou algo sobre fulano? Procura saber desse fulano na verdade, se aconteceu mesmo. Ao invés de sair por aí espalhando o que fulano fez ou o que deixou de fazer.
Procura saber a verdade. Para você não condenar sua alma. Para eu não condenar minha alma. A gente peca demais. Por isso que nós precisamos renascermos a cada dia. Fazer parte da igreja do Senhor. Não é nascer no seio de uma família evangélica, não. Fazer parte da igreja do Senhor é nascer de novo. E esse nascer de novo é a cada instante, a cada dia, a cada hora do dia. Nós devemos orar para entrarmos na presença de Deus pedindo perdão pelas nossas falhas, porque nós pecamos até com o olhar, com o pensamento. Antes de falarmos, já pecamos. Através do olhar, através do pensamento. Esse negócio de dizer nasceu numa família evangélica não significa que a pessoa é evangélica, não. Tá? Nasceu na família evangélica, veio ali indo para os cultos, glorifique a Deus por seu filho, ter nascido numa família evangélica, que ele tem mais chance de ser um evangélico. Porém, isso não significa que ele continuará sendo o servo de Deus. Mas ore que Deus atende suas orações. Ore e receba bem os que nasceram de novo. Receba como filho de Deus, de verdade, os que nasceram de novo. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Os últimos serão os primeiros. Lembrem-se disso. Então, aí em Timóteo 1, do 6 ao 3, está escrito sobre moderação, que é sinônimo de temperança, que, explicando melhor, significa não fazer nada em exagero. E também, não é só não fazer nada em exagero, não. Até aquele pouquinho que você fizer que desagrada a Deus, não é legal diante de Deus, principalmente. Se não é legal diante dos homens, não é legal diante de Deus. Quando se fala aqui, fazer tudo com moderação, não se refere a coisas erradas, não. Coisas erradas que desagradam a Deus, não se deve fazer nem em grande medida, nem em pequena medida, porque vai fazer o mal para você e para as outras pessoas. Ora, por que a embriaguez é pecado? Porque a embriaguez prejudica você e principalmente pode prejudicar o seu próximo. Por que o tabagismo é prejudicial? Porque prejudica em primeiro lugar ao usuário do tabaco, do tabagismo, né? Do fumo. E depois as outras pessoas que estão em volta com a fumaça. Tá, gente? Precisamos tomarmos cuidado, tá? Porque essa moderação é referente a coisas saudáveis. Certo? O roubo, por exemplo, não se pode roubar, nem grande e nem em pequena quantidade. Tá? Na balança, tem que ser o peso certo. No metro, tem que ser a medida certa. No comprar e no vender, tem que ser com cautela. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus, certo? Então, vejamos que a temperança, fala sobre a temperança e fala sobre a moderação. Mas, tanto a temperança quanto a moderação significam o não exagero, quer dizer, o não demais. Tudo, existe um ditado que não está na Bíblia. Tudo demais é sobra, certo? Tudo demais é sobra.
tudo que a gente vai fazer deve ser na medida certa. Amém, meus amados? Então, você quer servir a Deus? É simples. Você não sabe como? É simples. Entre pela porta. Qual é a porta? Jesus. E como achar essa porta? Em João, capítulo 10, você encontra essa porta, que é Jesus. A porta a qual você entrará, sairá e encontrará pastagem. Isso significa que onde você entrar e sair, você será bem-aventurado. Amém? E que Deus abençoe a todos. E eu indico o livro de João Batista para os iniciantes da fé. E depois a Bíblia completa, tá? O Sermão do Monte, tá? Mateus capítulo 5 em diante. É maravilhoso ouvir as palavras do Mestre. Por isso que as pessoas o seguiam, porque ele pregava palavras de vida eterna, palavras que nos ensinavam a viver bem aqui na terra e na vida eterna. Então agora, você, meu amado, você, minha amada, não fique sofrendo, não. Está desesperado, está sofrendo. A saída é entrar pela porta. A saída é Jesus. Ele é a cura para a nossa alma, é a cura para o nosso corpo. E quando você entrar, tá, em busca de uma cura, aguarde, tá? Os hebreus passaram 40 anos no deserto. O trajeto era curto, mas Deus os fez ficar girando para eles não voltarem para a escravidão do Egito, porque Deus nos ama. 40 anos eles ficaram. Moisés começou com 40 anos e foi até 80, né? Chegou aos 80 ainda no Êxodo. Eu não sei com quantos anos ele faleceu. Certo, amados? Então, está doente fisicamente? Espere no Senhor. Muitas pessoas, ao chegarem na igreja, são logo impactadas pelo Espírito Santo e recebem a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura do diabetes, a cura da artrite, da artrose, etc. A cura da cegueira, como o cego de Jericó, aquele cego lá que foi lavar os olhos no tanque de Betesda, aquele cego e mudo que Jesus soprou nos ouvidos ao sair do templo após ter curado um homem que tinha sua mão mirrada no sábado. Muitas pessoas irão chegar diante de Deus, ouvirem a palavra ou lerem esta palavra e vão logo ser impactadas com o Espírito Santo, serem curadas. Outras demorarão muitos anos para receberem a cura, como a mulher que seguiu Jesus e a multidão, a mulher que tinha uma hemorragia. E naquela época, uma mulher que sangrava, ela não podia sair por aí que ela era apedrejada. Aquela mulher foi uma mulher corajosa, foi uma mulher de fé. Ela sabia que ela ia ser curada, porque se ela não soubesse que ela ia ser curada, ela não iria. Porque ela iria anunciar a sua enfermidade e logo após ela seria apedrejada. Entretanto, ela foi curada. Após 12 anos, ela ficou esperando a sua cura. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, e Jesus disse: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, numa multidão dessas, com tanta gente espremendo uns aos outros,
creio eu que eles falaram assim. Tu perguntas quem te tocou? Ele disse, alguém me tocou. Mulher, a tua fé te curou. Isso é lindo demais. Mas muitas pessoas vão ficar na fila esperando até o dia que Deus resolver curá-la. Vale a pena servir a Deus. Porque Ele também não veio com um objetivo. Ele, na pessoa de Jesus Cristo, não veio com o objetivo de curar enfermidades no corpo e na alma, não. Ele veio com o objetivo de nos trazer a vida eterna. Porque Ele viu que toda a sua criação estava no caminho da perdição e iria morrer eternamente, sofrer eternamente. Mas Ele mesmo disse, se não houver sinais e maravilhas, não crerão. E Ele mesmo disse aos discípulos, ide, curai aos enfermos, expulsai demônios. Ele mesmo deu a ordem. E nós temos esta ordem em nossas mãos. Cabe a nós obedecermos a Deus e fazermos isso. Amém e amém. E que Deus abençoe a todos, de forma que todos venham ler a Bíblia, a começar pelo livro de João, tá? João 10, e depois vem lá do primeiro capítulo até o último, e depois vai lá para o Sermão do Monte, no livro de Mateus, e a Bíblia toda, gente. Ela é toda proveitosa. E que Deus, assim, abençoe a todos e recebam aí o meu abraço carinhoso, tá? No coração, um beijo carinhoso, sua irmã em Cristo, a professora Isis Salvino. Amém e amém. Fiquem na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bye, bye.